Olá, irmãos, chegamos em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Provavelmente essa foi a última carta escrita por Paulo. É uma carta muito comovente, diferente da primeira dele a Timóteo, diferente de outras também. Paulo escreveu as outras cartas da prisão também, mas no primeiro encarceramento. Aqui ele estava vivendo um tempo diferente. Ele sabe que ia ser morto e por isso ele vai pedir a Timóteo para vir logo, para vir rápido. E aí, com medo de não dar tempo de Timóteo chegar, então ele escreve as suas cartas. E o propósito dele, primeiro, é impedir que o jovem Timóteo, a quem ele amava muito, tinha como um filho, pudesse vir para que ele pudesse vê-lo. Em segundo lugar, Paulo também queria dar umas instruções ao jovem Timóteo a respeito do cuidado com a igreja, a respeito do combate aos falsos ensinos, as falsas doutrinas que já estavam entrando pelas portas da igreja, e Timóteo precisava ser muito firme nisso. E nós vamos ver também ele falar a respeito da fidelidade que ele deveria ter com o Evangelho. Então são os pontos principais, dentre tantas outras coisas que ele vai falar para Timóteo, mas são as últimas letras. Leia esse texto, medite nesse texto, pensando que são os últimos escritos do maior missionário de toda a história do cristianismo depois de Jesus. Jesus sempre em primeiro lugar como primeiro missionário, e o apóstolo Paulo como segundo missionário. Então, Timóteo tinha uma tarefa muito difícil. Era um jovem, como nós vimos nas leituras anteriores, era um jovem com uma certa timidez, com alguma insegurança, mas Paulo então vai escrever para que ele permaneça firme naquilo que ele recebeu. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da igreja, nesse caso a igreja de Éfeso. Você lembra que lá em Atos capítulo 28, Paulo ficou um tempo pregando, ao longo de 2 anos ele estava preso, mas podia receber todo mundo. Depois ele foi solto e aí ele continuou fazendo aí uma jornada missionária. Isso não consta no texto bíblico, mas consta nos textos históricos paralelos. Então ele depois, quando Nero começa, o imperador Nero, lembra aquele maluco? Ele incendeia Roma, ele culpa os cristãos e aí começa uma perseguição terrível. E nessa perseguição o apóstolo Paulo entra também. Ele muito provavelmente foi preso ou em Troade, muito provavelmente em Troade. Ele foi preso e foi levado então agora para uma prisão escura, bolorenta, uma masmorra, difícil dos seus amigos o encontrarem ali. E dali então ele escreve, ele está ali somente com Lucas. Alguns o abandonaram, outros ele foi deixando ao longo do caminho, conforme a gente vê no texto ali. Lucas era o seu companheiro fiel de muitas jornadas, em Atos principalmente. Lucas caminhou muito com ele. Então nós vamos ver aqui que Paulo agora está nas mãos de Nero e ele sabe que não vai sair dali com vida mais. Então é nesse ambiente, com esse coração terno, com esse coração afetuoso, nesse ambiente de emoções à flor da pele, que ele vai escrever ao jovem pastor Timóteo. No verso 1, ele vai falar a respeito, algumas versões dizem, conjuro-te, pois diante de Deus. Outras versões que ficam mais claro para nós, eu te exorto solenemente diante de Deus que julgará em Cristo Jesus. Que Deus será então
o juiz. Mas o que ele exorta solenemente? Pregar a palavra. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: prega a palavra, porque Deus está vendo e Deus julgará a tua fidelidade. Isso é maravilhoso, querido. No ministério pastoral eu aprendi isso há bastante tempo, em que eu não vou ser cobrado por quantas pessoas eu alcancei para Jesus. Eu não vou ser cobrado pelo tamanho da igreja. Eu não vou ser cobrado pelo templo que eu vou deixar construído. Eu vou ser cobrado pela fidelidade à pregação da palavra. Isso a gente não pode abrir mão. Por essas coisas, o Senhor me julgará todos aqueles que têm responsabilidade de pregar a palavra, de conduzir o rebanho do Senhor, de ajudar o rebanho de Jesus a permanecer no caminho. Então aqui Paulo vai exortar solenemente. Para quê? No verso 2, para que pregues a palavra em todo tempo, em fora de tempo, em todo tempo. A principal coisa que nós devemos fazer é pregar a palavra. Não é responsabilidade nossa de convertermos alguém a Cristo, não temos poder para isso, quem faz isso é o Espírito Santo. Eu posso falar da palavra à pessoa e principalmente testemunhar aquilo que eu falo para aquela pessoa vê na minha vida. Então, quando eu digo que o Senhor me ama, que o Senhor me perdoou, aquela pessoa precisa ver se esse pensamento de Jesus faz parte da minha vida. Se eu amo como Jesus, se eu penso como Jesus, se eu perdoo como Jesus, ou se eu for uma pessoa que dê mau testemunho, como é que eu vou pregar? A grande questão da pregação não é falar. Falar bem qualquer um faz. Você estuda uma meia dúzia de livros aí teológicos, de comentário, tem uma boa dicção, uma boa oratória, você vai pregar bem. A questão é quando as pessoas olham para a tua vida e vê que aquilo não é verdade. Não adianta eu falar para os irmãos: olha, a igreja precisa ser uma igreja de oração, e eu não me dedico à oração. Não adianta eu exortar os irmãos: você tem que amar, você tem que perdoar, mas quando chega a minha vez de fazer isso, eu não faço. Então, nós precisamos ter a única responsabilidade de pregar a palavra em todo o tempo. Às vezes falando, às vezes testemunhando, às vezes apenas estando presente com alguém no momento de luta. Então, nós precisamos pregar a palavra. A igreja precisa pregar a palavra. A função da igreja é levar a palavra. A função do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. E a função da igreja é pregar o evangelho. Lá no final, a única coisa que nós vamos ser cobrados é aquilo que o Senhor fala lá sobre o atalaia. Se ele avisou que o inimigo estava vindo. Se ele avisou, mas o povo não quis saber, não é responsabilidade do atalaia, do vigia. Mas se o inimigo vem e o vigia não avisa o povo, e o povo é massacrado de surpresa pelo inimigo, a culpa vai ser do vigia. É exatamente assim. A igreja precisa avisar que o inimigo está aí, que tem salvação, que tem jeito, para quando chegar lá no julgamento, a gente não ouvir aquele hino, né, do cantor cristão: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Imagina alguém que mora aqui na nossa redondeza, alguém que é vizinho teu, alguém que trabalha contigo, chegar diante do Senhor, quando o Senhor o julgar, e ele falar para o Senhor: Senhor, eu não ouvi falar disso, não me falaram de Cristo. Eu ouvi algumas coisas sobre isso, vi muita gente falando mentira, vi muita gente roubando, mas a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da igreja. Verso 3, um verso muito interessante para nós. Porque virá o tempo em que não aguentarão a sã doutrina. Paulo escreve isso aqui há 2000 anos atrás, né? E o tempo chegou naqueles dias, e o tempo chegou para nós também, né? Um tempo em que muitos não darão atenção ao verdadeiro evangelho. E aí eles vão buscar mestres
que preguem para ele aquilo que eles querem ouvir. É isso que tem acontecido do Oiapoque ao Chuí no Brasil, né? Gente que pula de igreja em igreja para saber qual é a melhor pregação, né? Tem a igreja do pastor que bate muito, né? Que é só exortação. Tem a igreja do outro que fala mensagens de autoajuda, positivista, e geralmente as pessoas gostam disso. Gosta da mensagem não que necessita, mas a mensagem que deseja. O que nós necessitamos é da palavra do Senhor. Prega a palavra. Ele vai dizer depois que para redarguir, para repreender, para exortar com toda paciência e doutrina. Então tem horas que a pregação ela arrebenta a gente, tem hora que a pregação consola, tem hora que a pregação corrige, tem hora que a pregação é uma exortação. Exortação é uma palavrinha que significa remendar um osso fraturado, né? Quando você vê que a vida de alguém está quebrando, de algum irmão está quebrando, e aí você vai lá, né, bota uma tala, você dá uma palavra para ele: olha, meu irmão, não vai por esse caminho, com longanimidade, com paciência, né, com amor, não vai por esse caminho que você vai se machucar, né? Exortar não é botar o dedo na cara, não é isso. Exortar é reconstruir, né, restaurar aquilo que estava sendo quebrado. Então, esse texto é muito importante para nós, porque ele vai falar de uma coisa que nós vivemos hoje. Quando as pessoas estão buscando aquilo que é bom de ouvir. Não, a gente precisa buscar a palavra. A gente precisa buscar a palavra que dá vida, a palavra que sustenta a gente. Certa vez alguém disse num livro que não frequente uma igreja perto de casa, frequente uma igreja perto da palavra. Que seja assim. Que você não frequente uma igreja só porque ela é perto da tua casa, mas frequente uma igreja porque lá se prega a palavra. A coisa mais importante de uma igreja que você precisa saber é a doutrina. O que essa igreja prega? Prosperidade, cura, né? Data marcada para libertação, Jesus só cura na sexta-feira, quinta-feira do milagre, terça-feira da cura da família, aí Deus só cura na terça-feira na família, e por aí vai. Você precisa caminhar com uma igreja que prega a palavra. Amém, querido? Guarda isso no teu coração. E ele vai dizer ainda, ele continua a falar que essas pessoas querem ouvir fábulas, né? Terão comichão nos ouvidos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando as fábulas. Paulo aqui está falando das coisas do Antigo Testamento, principalmente o que ele vai falar da circuncisão lá em Gálatas. Eles precisavam, lembra que Paulo vinha pregando, atrás dele vinham os judaizantes, falando para aqueles novos crentes que estavam se convertendo, os gentios que estavam se convertendo. Os judaizantes vêm e falam: olha, vocês se converteram a Jesus, mas precisam também fazer a circuncisão. E Paulo pega eles e tem problemas seríssimos com ele. Não, vocês não têm que se circuncidarem-se. A circuncisão, na verdade, é no coração. E aqueles camaradas queriam voltar às coisas antigas. Isso é claríssimo hoje, querido, claríssimo hoje. Pastores, né, que usam kippar, aquele chapeuzinho de judeu que coloca na cabeça, sacerdotes, sacrifício, templo, o castiçal, tudo isso são coisas do Velho Testamento, além da doutrina, que você é cabeça, não é cauda. Essa é uma palavra para o povo no Antigo Testamento que ficou lá. Na época do povo entrar na terra prometida, Deus disse que vocês serão cabeça e não cauda, se vocês forem fiéis a mim. Onde colocar a planta do teu pé será teu. Era quando o povo estava entrando na terra prometida, e muita gente usa isso hoje. Você está procurando uma casa para comprar, você vai lá, bota o terreno e diz uma palavra profética: onde eu colocar os meus pés será meu. Querido, mas isso não é teu, isso é do outro. Isso vai ser teu se você comprar, né?
Então, são coisas desse tipo. É muito perigoso você caminhar, me entendam bem, igrejas que pregam muito o Velho Testamento, que tem melhor, não é que pregam muito, é que tem a doutrina no Antigo Testamento. O Novo Testamento acabou, o Novo Testamento chegou em Jesus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o Novo Testamento não é importante, que os pastores não devem pregar sobre o Novo Testamento? Hipótese nenhuma. O Novo Testamento, ele só existe por causa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é lindíssimo, é maravilhoso. Só que ele se cumpre em Jesus. O propósito do Novo Testamento é fazer o funil até chegar em Jesus. O Antigo Testamento é muito importante. Nós podemos pregar no Antigo Testamento, é claro, passagens lindíssimas, Davi, Moisés, Abraão, Josué. Nós pregamos isso aqui na igreja, os profetas menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores. Tanta coisa maravilhosa, mas precisamos deixar bem claro que aquela pregação do Antigo Testamento, ela tem que apontar para Jesus. Todo o olhar do Antigo Testamento, para o Antigo Testamento, deve ser feito na perspectiva de Jesus. Então, muito cuidado quando você escuta uma pregação do Antigo Testamento e ela fica com promessas do Antigo Testamento. Muito cuidado com isso, porque o Antigo Testamento, ele expirou em Cristo, tem o seu valor, é Bíblia, é palavra inerrante, infalível de Deus também. Ela cumpriu o teu propósito. O Antigo Testamento cumpriu o propósito e ele vem afunilando até chegar em Jesus. Cumpriu o seu propósito perfeitamente. Mas para efeito de doutrina, nós estamos no Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, né? Então, quando a gente fala em secalda, em cabeça, e mais não sei o que, aquelas coisas todas, que não pode comer, e que tem que botar quipá, e que tem que fazer isso, de coisa de templo, né? Tem que ter templo. Não existe templo mais. Templo, existe uma tapagem, umas cadeiras para a gente se proteger da chuva, talvez um ar-condicionado para proteger do calor, isso é muito bom, mas o templo como símbolo religioso não existe mais. Isso aí foi derrubado. Estevão, então, né, lembra de Atos, Estevão morreu porque disse isso. Então, eles voltaram às fábulas, e hoje também o nosso povo é um povo extremamente místico e gosta dessas coisas palpáveis de sal, né? Que o profeta jogou sal no leito do rio, aí o cara vai lá. Hoje, aqui em Cachoeira de Macacu, teve um pastor que jogou sal grosso na cabeceira lá, na nascente do rio. Querido, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Isso aconteceu no Antigo Testamento por questões específicas e ficaram lá, né? Então, eles querem voltar a isso. Eles querem crer que está valendo Deuteronômio 28, as bênçãos e a maldição. Lê lá. Né? Se você obedecer, bendita será a tua casa, bendita será a tua amassadeira, benditos serão os teus animais. Se você não obedecer, Deus vai te amaldiçoar. Isso acontece no Velho Testamento, mas essa palavra expira em Jesus na cruz. Se eu pregar sobre Deuteronômio capítulo 28, depois você lê lá as bênçãos e as maldições da obediência ou da desobediência a Deus. Eu posso pregar sobre isso. Não tem problema, tem coisa maravilhosa ali para a gente aprender. Mas uma coisa tem que ficar clara, que não tem bênção e maldição no Antigo Testamento mais que não passe pela cruz, porque Jesus se fez maldição por nós. Então, quando eu erro, a única coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão e me arrepender lá do coração. Deus, a culpa que era minha, a disciplina que deveria ser dada a mim, a maldição que deveria ser dada a mim, foi dada sobre Jesus na cruz. Então é assim, a gente lê o Velho Testamento com o olho no Novo, né? E no Novo Testamento a gente vai entender claramente tudo aquilo que Deus vem fazendo ao longo da história. Ame o Antigo Testamento e leia. Ame o Novo Testamento e leia. Para efeito de doutrina, nós temos o Novo Testamento, né? E para efeito de cumprimento de profecia e controle de Deus, soberania de Deus ao longo da história,
nós temos então o Antigo Testamento. Muitos vão ler o Salmo 91. Tem alguma coisa errada com o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. O cara pensa que todo mundo vai ficar doente do lado dele, mas ele não. Tem alguma coisa errada. Ou o texto está mentindo, ou alguém entendeu errado, né? Na minha singela concepção, essa palavra é uma palavra que se completa em Jesus e vai se completar na minha vida quando eu partir daqui. Porque eu vou morrer do coração, eu vou morrer de bala perdida, de bala achada, de acidente de carro, de cair de avião. Quando eu estiver fazendo um cruzeiro, o navio vai afundar, eu vou morrer de qualquer coisa. Você vai morrer de qualquer coisa. Fica achando que vai todo mundo morrer à direita, todo mundo morrer à esquerda e só você que não vai. Não, querido, você está sujeito a assalto, você está sujeito a acidente de carro, você está sujeito a enfermidades. Então, aquele que habita a sombra do Onipotente está guardado de Satanás, está guardado da morte eterna, porque o nosso maior presente não é aqui, não é ficar vivo aqui, é vivo lá na glória por toda a eternidade, face a face, olhando com o Senhor, né? Então, usa-se muito essa questão do Antigo Testamento, né? E no verso 6, ele vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, eu já estou morrendo, eu vou ser executado, e o tempo da minha partida está próximo. Timóteo, agora é com você. Paulo passa a tocha do Evangelho para Timóteo e diz para ele: seja fiel a este Evangelho, defenda este Evangelho, pregue este Evangelho, o Evangelho que você aprendeu comigo. Agora, meu amigo, é com você, né? No versículo 7 é um texto que eu conheço, que eu gosto muito. Me desculpe um pouquinho pelo tempo, mas é finalzinho, né, de Timóteo, e hoje é sábado, né? Você talvez tenha um pouquinho mais de tempo de estar comigo aqui nessa hora, de estarmos juntos com a palavra. O versículo 7 é um dos textos mais poderosos que eu acho na vida do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um camarada que sofreu tudo aquilo que sofreu, que apanhou, foi apedrejado, foi espancado, foi açoitado, foi preso, naufrágio, picado de cobra e tudo, perseguido, passou fome, passou frio. Cansa, né? E aí no final da vida, esse cara diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Inteiro. Já preguei sobre isso aqui na igreja. O apóstolo Paulo chega no final da sua vida íntegro, cheio de cicatriz, cheio de buraco no corpo, com espinho na carne, sendo executado com a cabeça já na espada do imperador romano, mas ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, acabei a carreira e a fé está guardada, ninguém tira. Isso é maravilhoso. Tudo que vale para nós é chegar no final da nossa vida de pé com a fé guardada no Senhor. Não com uma fé fragilizada, não uma fé que fica oscilando. Não, esse é um testemunho poderoso da vida do apóstolo Paulo. E olha que a gente nem passou o que ele passou. Então, lute pela tua fé, trabalhe para que a tua fé seja fortalecida, invista no relacionamento com Deus para que a tua fé cresça, para que a tua fé amadureça. E aí, no final da vida, nós vamos poder dizer: eu guardei a minha fé. Isso é maravilhoso. No verso 13, eu botei aqui, né, para chamar a atenção, que Paulo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, e os livros, né? Uma vez eu estava pregando numa igreja, e aí teve um irmão que falou assim: pastor, eu não leio livro, eu só leio a Bíblia. Eu falei: irmão, você está equivocado, porque o apóstolo Paulo lia livros também. Nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Mas leia livros, leia, existem muitos livros bons. Se você precisar de algum livro específico para algum tema, fala comigo, que se eu não estiver aqui,
a gente te arruma, eu vou te indicar, mas como diz o slogan da revista Veja, você é aquilo que você lê. Então é importante, deixo aqui um parêntese para que você leia. Depois ele vai falar também da Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, latoeiro, ferreiro, foi mais um que causou transtorno ao apóstolo Paulo, e a nossa palavra aqui é muito simples. Eu preciso ter cuidado para eu não ser o Alexandre, o latoeiro, para eu não ser aquele que atrapalha. Eu preciso ter cuidado para eu não ser uma pedra de tropeço na igreja, pedra de tropeço ao avanço do evangelho da igreja. Ah, pastor, o senhor está dizendo que se eu peco, eu tenho que sair da igreja? Não, querido, você não tem que sair da igreja, você tem que acertar a tua vida e se enganjar na obra do Senhor junto com os irmãos que estão lá. Quem não cai? Nós caímos, acertamos a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, pegamos a nossa arma e vamos à batalha, vamos à peleja. Então, o que eu não posso fazer é tornar a caminhada da igreja mais pesada. O que eu não posso fazer é ser um inimigo infiltrado na igreja, trazendo peso para o ministério da igreja, trazendo peso para o ministério infantil, trazendo peso para o ministério das mulheres, trazendo peso para o ministério de louvor. Eu tenho que somar. Não seja um Alexandre latoeiro. E aí, Paulo vai dizer, já na penúltima declaração dele, que ele foi liberto da boca do leão. Quando a gente pensa em boca do leão, a gente lê boca do leão, a gente acha que são as arenas do Império Romano. Mas não. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus livrou a ele da boca do leão, porque Satanás, que é o leão, sempre quis ceifar a vida do apóstolo Paulo. Sempre quis ceifar a vida do apóstolo Paulo. Mas Deus o livrou disso, porque Paulo tinha uma missão a cumprir. E ele era fiel ao Senhor, e o Senhor era fiel a ele. Então Deus o livrou de Satanás. Agora Paulo vai ser executado porque o tempo chegou. Não é porque Satanás quer. É porque o tempo de Paulo partir chegou, ele cumpriu a carreira dele e agora ele vai partir. E bom que ele vai partir sem sentir dor, A tensão ali vai até a hora que a espada desce. Mas quando a espada desce, acabou, ele já está na glória. Então ele foi guardado da boca do leão, porque ele era fiel. Quer ser guardado, querido, das investidas de Satanás? Ande na presença do Senhor, seja fiel, cumpra o teu ministério, aquilo que Deus te entregou para você fazer, seja algo público, ou seja apenas cuidar de crianças, ou seja apenas costurar para os pobres, como fazia Dorcas. Ah, querido, isso é maravilhoso, o Senhor vai guardar a tua vida. E aí ele termina dizendo no versículo 22, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Que amém pesado de escrever. Que amém difícil de escrever. Imagine o que aquele homem passou, o que passou pela cabeça dele, muito provavelmente com lágrimas. Ele estava com receio de que não desse tempo de Timóteo chegar. Por isso que ele escreve essa carta. E quando ele escreve esse amém, é mais ou menos o que Jesus disse lá na cruz. Está consumado. Então é uma carta maravilhosa, espetacular, que revela o coração do grande apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Me perdoe aí pelo tempo, mas o texto é riquíssimo, tá bom? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, e até então aí o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.